Oi, pessoal, tudo bem? Agora sim, ao vivo, aguardando a Kátia entrar. Tudo bem com vocês? Como é que tá a quarta-feira? Opa, terça-feira. Terça-feira. Como é que tá a terça-feira? Tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Hoje a gente vai estar trabalhando com a questão do da comunicação. Vamos ver aqui. Vamos ver. E aí? Oi, Kátia, tudo bem? Tudo Conseguimos? bom, Suzana? Conseguimos. Boa tarde. Como é que você Boa está? tarde, tudo bem? E você? Nessa terça-feira Também. maravilhosa, ensolarada. Você está muito bonita hoje. Muito obrigada, Suzana. Parabéns, pelo seu dia hoje, né? Jornalista, maravilhosa, um profissional que se destaca, principalmente nos dias de hoje, né? É graças aos jornalistas que a gente tem a capacidade de ter uma reflexão crítica sobre aquilo que está acontecendo conosco, né? Então, em seu nome, eu quero desejar parabéns a todos os jornalistas, em especial a Alexandre, que está nos ouvindo aqui, que também é meu jornalista, com todo o respeito, predileto do coração, né? Para Bom, quem não sabe, Alexandre é o esposo da Suzana. Eu agradeço muito as suas palavras. Me sinto honrada de estar aqui nesse dia. E há pouco, agora pela manhã, eu estava conversando com um querido colega, o Rodolfo Lago, que é o editor-chefe do Jornal de Brasília, e a nossa avaliação é que a gente tem muito para comemorar no dia de hoje, por ser o nosso dia. Por quê? Porque no meio de toda essa crise, de toda essa situação do coronavírus, dessa crise da pandemia e esse momento tão triste que todos nós estamos atravessando, nas últimas semanas a imprensa vem retomando o seu lugar. As informações difundidas pela imprensa tradicional, pelo jornalista, voltaram a ter a credibilidade, voltaram a ocupar seu lugar e estão se sobrepondo aos conteúdos próprios difundidos pelas redes sociais. Então, assim, a população está entendendo que o jornalismo é uma fonte fidedigna de informação, de orientação e de prestação de serviços. com certeza. Kátia, a gente já apresentou, já fez uma pré-apresentação de vocês nas nossas redes sociais. A gente está muito feliz de você estar aqui, uma profissional com quase 30 anos de mercado, que analisa e trabalha a comunicação nos seus 360 graus, uma empresária de sucesso, uma Muito obrigada. mestranda que trabalha a questão da gestão de crise. Você já atuou nos principais meios de comunicação. E aí eu queria começar o nosso cafezinho, né? Porque essa é a ideia de um bate-papo legal depois do café com pessoas interessantes como você, para trabalhar a questão da crise que a gente vive hoje nas comunicações. Nós conversávamos antes sobre que, e você me alertou, que eu achei muito legal, que hoje CPF e CNPJ são as mesmas, têm as mesmas características, né, quando se fala da pessoa nas comunicações. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, gente, assim, é super importante a gente lembrar que com as redes digitais, com esse fenômeno de comunicação de massa, que todos nós individualmente somos geradores de conteúdo, produzimos, difundimos, multiplicamos e replicamos, que a nossa pessoa física não está distante da nossa pessoa jurídica. Eu, Kátia, estou aqui hoje por acaso, tendo o prazer de conversar com vocês da minha casa, também em teletrabalho, mas eu, Kátia, sou a mesma Kátia Kubel profissional em todos os ambientes. Isso é muito importante a gente se lembrar. Desde um mínimo cuidado na hora de se apresentar para as teleconferências, para as reuniões virtuais, de estar bem colocada, porque sua imagem vai estar sendo ali analisada e apreciada pelos seus colegas, pelos seus clientes, pelos seus amigos, pelos seus futuros clientes, pelo seu chefe, até no sentido mais amplo
exemplo de cuidar da própria reputação. Então, assim, o que eu falo não é a Kátia, independente do ambiente, o conteúdo que eu emito será emitido por mim, Kátia, Kátia Kubel, Kátia, esposa do Júlio, Kátia, mãe da Júlia, Kátia da Engenho Comunicação, Kátia, consultora de instituições, de organizações e de marcas. Então, isso tudo hoje não se diferencia. Eu, quando falo, isso, faço palestras sobre redes sociais, eu peço às pessoas muita atenção com a roupa com que se colocam, se não está interferindo na credibilidade da sua profissão. E isso está valendo, essa regra aqui da comunicação visual, para a gente no teletrabalho, nessa onda de Zoom, de reunião virtual, de WhatsApp, de lives. Se posts em situação de praia não interfere, se bebida na mão agrega reputação. Então, hoje, CPF começa com a nossa apresentação pessoal, o vocabulário que utilizamos, né? Se está um vocabulário condizente com o seu perfil de trabalho, se você usa a palavra de baixo calão, como se tivesse numa sexta-feira, numa happy hour, contando piada para os seus amigos, isso tudo compõe a sua receita de reputação. Eu brinco muito assim, eu faço muito a metáfora do Lego. A nossa reputação é formada por várias pecinhas de um Lego, como se fosse um Lego, que no final sai a imagem da Suzana, sai a imagem do Alexandre Lemos, que está aí atrás de você nos vendo, sai a imagem de Kátia Kubel e sai a imagem das pessoas públicas, dos empresários e de todos nós que nesse momento estamos passando tantos desafios. Com certeza, é super importante essa sua fala. E a questão, Kátia, já que a gente está falando nessa era digital das fake news, como é que você acha que as pessoas têm que se comportar em relação a esse processo? Olha, Suzana, um dos fenômenos que difunde crise em comunicação é você também transmitir fake news. Então, assim, fake news é uma doença. Eu achei curioso que o Ministério da Saúde no Brasil colocou um link dizendo fake news é uma questão de saúde. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma era em que a informação decide o nosso equilíbrio emocional, o nosso bem-estar. Nós estamos em isolamento social, em stand-by para tantas coisas da nossa vida, e o que nos chega são os vínculos, os elos, que continuam a nos prender e a nos conduzir ao cotidiano. A fake news, ela geralmente é uma mentira difundida em forma de notícia que traz o desassossego. Nenhuma fake news transmite paz, serenidade e notícias positivas. Né? No site do Ministério da Saúde, tem lá uma dica que são 8 passos para identificar fake news. A primeira questão é você verificar qual é a fonte dessa informação. Quem é que está te noticiando sobre esse fato? Se é uma pessoa que você não conhece, se é um link que você nunca ouviu falar, joga aquela premissa na internet e verifica se tem veículos de comunicação falando do mesmo assunto, como é que está a informação. O outro termômetro de você identificar é verificar a construção do texto. Informação não vem com adjetivos, não vem com advérbios, não vem com palavras que induzam o nosso julgamento, que induzam a nossa percepção. Veja também, em relação à imagem, se aquela imagem é da data que foi mencionada. Por exemplo, ontem eu estava num call com o meu coach, o professor Evaldo Basédio, e nós comentamos sobre fake news, e ele me relatou um fato de um dos grupos em que ele participa de WhatsApp. Havia sido colocado uma fila enorme num depósito de gás, e a pessoa falou, vejam a fila agora lá no Guará. Em suma, ele foi aplicar os critérios de identificação de fake news, inclusive acionando a pessoa que fez a postagem, e aquela foto foi uma foto tirada na época da greve dos caminhoneiros. O primeiro indício para ele foi que as pessoas não estavam distantes na fila. Elas estavam aglomeradas. Nesse momento que todos nós mantemos um distanciamento de 1,5 metro, de 2 metros, aquela fila não estava condizente com a nossa realidade atual. Ele se alertou para essa imagem
e foi investigar. E a pessoa, humildemente, generosamente, se desculpou e excluiu a postagem. Então, assim, nenhuma fake news vai nos trazer alento. A fake news é intencionalmente feita com a maldade de desestruturar, de manipular e de destruir. Depois, Suzana, eu queria deixar o link aqui do Ministério da Claro, Saúde, onde claro. tem de uma maneira muito, muito didática os 8 passos para identificar fake news e também como é que você combate fake news. No quesito fake news, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e contar para vocês, aproveitar a nossa audiência aqui, que existe no Brasil o Instituto Palavra Aberta, é um instituto que foi fundado há mais de 10 anos para cuidar dos interesses da causa liberdade de expressão. O Instituto Palavra Aberta é a primeira organização social que traz para o Brasil a discussão, há anos atrás, sobre fake news e pós-verdade. Ela é uma organização mantida por instituições ligadas à imprensa, a veículos de comunicação, e no ano passado, o Instituto Palavra Aberta conseguiu um convênio com o Google, com o braço social do Google, e está difundindo no Brasil um programa chamado Educamídia, que é para gratuitamente capacitar professores para educar os seus alunos sobre mídia. Educação midiática se chama também literacia midiática. Esses professores podem acessar, todos nós podemos acessar, as capacitações são muito legais, eu tive essa oportunidade. Legal, Você que legal. estuda um pouco por IAD, que é o que todos nós vamos fazer agora com muita força. Então tem uma parte que é online, depois eles fazem umas oficinas sensacionais de 8 horas de duração. Aqui em Brasília foi em dezembro, eu acredito que eles vão repetir. Tinham 200 educadores, para mim foi uma alegria, foi assim, foi um dia muito produtivo, porque o método está sensacional, é todo com música, assim, você parece que está num dia de lazer, aprendendo algo tão importante para o desenvolvimento da nossa cidadania, que é identificar, combater fake news e mais. Como é que você multiplica essa informação entre os futuros cidadãos, que são jovens e adolescentes? Muito legal, que experiência maravilhosa, Kátia. Tomara que ela se repita logo, logo depois, né, dessa crise que a gente está passando. E aí, aproveitando um pouquinho mais toda a sua experiência, aproveitando todas as suas super dicas, como é que eu devo escolher uma rede social? Como é que eu posso... O que é mais atraente para mim nessa época digital? Olha, cada rede social ela tem um perfil. Por exemplo, o Twitter. O Twitter é um espaço de debates e críticas. Como diria minha filha adolescente, o Twitter é uma área de treta. Quem vai para o Twitter, ele está a fim de discutir. Né? Assim, homens públicos, políticos, uma empresa, uma joalheria, não tem perfil para estar no Twitter. O que é o Twitter? O Twitter é uma mesa de debates. Você vai para o Facebook é um almoço de família. Você tem lá adolescentes, a partir dos 12 anos, que é quando a regra permite a inclusão, você tem senhoras, você tem profissionais, você tem todo o perfil de público, lembrando que o Facebook é a maior rede social do planeta. Ele tem bilhões de seguidores e é a rede que mais congrega seguidores. No Facebook, você tem que atuar com mensagens, com exposição, com a sua própria reputação, como se estivesse num encontro de família. O Instagram já é um perfil mais para a indústria de luxo, para restaurantes, para onde você tem todos os dias fotos e imagens para encantar. O Instagram é como se você fosse para uma balada. É uma disco, um encontro noturno, um happy hour entre amigos. Lá são muitas imagens, principalmente para negócios voltados a consumo que encanta, a consumo de luxo, a consumo de experiência. O Instagram é o foro principal. Já o LinkedIn, eu brinco que eu gostaria de morar no LinkedIn e passar férias no meu Facebook. O LinkedIn é um encontro de trabalho. Que legal.
Eu adoraria viver no LinkedIn e tirar férias e fim de semana no Facebook. No LinkedIn, Verdade. o que é que você faz no LinkedIn? Você fala do seu profissional, dos seus conhecimentos, você faz conexões, você troca conteúdo. Eu, particularmente, a minha rede preferida é o LinkedIn. Lá você tem pessoas de altíssimo gabarito, que ali realmente exercem a vocação da rede social, que é a conexão, que é a interação entre pessoas. Você tem muitas pessoas capacitadas em distintas áreas, compartilhando conteúdos importantíssimos. Você tem acesso a aulas, a professores, a líderes, a grandes gestores e a informações que muitas vezes estão compiladas ali que você não teria acesso em outros lugares. Então, cada lugar desses é necessário você adequar a sua mensagem, lembrando que você é um CPF CNPJ, e traduzir para aquele ambiente o que você quer dizer. O que não se deve fazer em nenhuma rede social para não abalar a sua própria imagem. Não criar confusão. Aceite a opinião das pessoas, evite emitir julgamentos, evite atritar, confrontar. Nós voltamos com o coronavírus, com essa coisa do fla-flu, né, dos haters. Nesses últimos dias tem muita notícia, existe gente, parece brincadeira, mas não é. Existem searas que produzem propositalmente fake news e difundem o dia inteiro. Prestem atenção no que vocês vão compartilhar, desconfiem, porque sabe, Suzana, a gente hoje tem muito recurso. Nós temos recursos tecnológicos, a nossa mensagem chega em todas as partes, e isso é um fato a se observar. O Facebook é uma vitrine para 2,2 bilhões de pessoas. O Instagram alcança 600 milhões de pessoas no mundo. É muita gente. Então, você se jogou ali, você está exposta e não volta mais. Mas, com toda essa tecnologia, com todo esse avanço, com todos os estudos sobre pós-verdade, sobre fake news, análise de case, tem um ensinamento milenar que eu gosto muito de lembrar e que faz muita falta na hora que as pessoas estão aflitas, estão com medo. Nós estamos num momento de muito medo, as pessoas têm medo, e que elas devem se recordar, é um ensinamento chinês dos 3 macaquinhos, que é aquele macaquinho aqui, aqui Não, e aqui. Traduzindo, se essa informação, se o que você quer dizer não é útil a você, não é útil a quem vai ouvir e não é útil a de quem se vai falar, segura a onda e não passa, porque isso não vai fazer bem. Kátia, esses dias eu vi um outro macaquinho, digitando. Estava com a mãozinha amarrada. Ou seja, também não basta tudo isso. Não digita também nada falando de ninguém e aquilo que você não sabe, né? Exatamente. Outra coisa, não seja especialista em assunto que não te pertence. Nesse momento é tanta coisa, é tanta coisa. Ontem eu vi a coletiva do ministro Mandetta e ele disse um negócio muito interessante. Não temos certezas, temos dúvidas, mas o caminho para elucidar as nossas dúvidas será sempre a ciência. Suzana, se você me permite, eu gostaria de voltar um pouco na analogia do CPF com o CNPJ Claro, e falar um claro. pouco O nosso cafezinho é para isso. da comunicação, da crise, da gestão de crise nesse momento. Então, assim, a primeira coisa que uma empresa precisa definir para não sofrer problemas é quem é seu porta-voz nesse momento. Outro item, trate com transparência a sua equipe. Seja claro, oriente. Ninguém aqui pode vir a público emitindo opiniões e pareceres pela nossa organização. São 2 regrinhas básicas que poderão ajudar muitas empresas a se preservar. Um terceiro item, há muitos líderes empresariais, eu tenho a oportunidade de conviver com alguns nos grupos de WhatsApp, principalmente, cujo medo e apreensão da crise econômica que nós vamos atravessar está levando a interferências que ficam na história dele. Então, assim, nós estamos num momento único mundial, ninguém da nossa geração viveu isso. E eu comento que aqui no Brasil,
Voltou. Suzana, Voltei, não, voltei. tá aqui. Que aqui no Brasil, o que, que acontece? Nós vivemos a era Collor, em que houve um confisco de dinheiro, que todos ficamos sem nada, nós ficamos na lona. Hoje a gente nem se lembra disso. A grande diferença do problema do Collor para agora, do confisco do Collor para a iminência da crise econômica, é que o mundo inteiro vai estar igual a gente, todo mundo na lona. A gente, nessa mesma situação, vai achar uma saída, uma alternativa. Outra coisa que eu queria, assim, enaltecer. Nós vimos há pouco a Magalu, Magazine Luiza, criando plataformas, gerando oportunidades para outros profissionais que não são sequer da sua equipe. Vimos a empresária Luiza Trajano vir a público, investir em publicidade nos canais de ampla comunicação, para pedir às pessoas que não demitam, para fazer um compromisso público de não demitir, e de criar oportunidades para as pessoas serem solidárias e gerarem renda a partir de uma economia compartilhada, que é o que se diz da nova era, né? Dias antes, houve no LinkedIn uma péssima repercussão para uma empresa que, com 2 ou 3 dias da crise, começou a demitir. É uma empresa, eu não vou citar o nome aqui, mas tem várias franquias globais, e aí eu fico pensando, gente, será que os nossos empresários estão parecendo os 3 porquinhos daquela fábula? Assim, quem é o empresário aqui que é a casinha de papel, que no primeiro sopro vai cair? Será que só a Exatamente. Magazine Luiza é uma casinha de alvenaria? É uma casinha que está sólida, que tem compromisso, que tem história pregressa e que quer ter depois reputação? Então, assim, o medo é um péssimo conselheiro, um péssimo conselheiro. É hora, quem está com medo, é hora de respirar, de olhar para dentro. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar de Deus, que Deus é um grande socorro para todos nós. Então, é hora de oração, sim, é hora de conexão. E, assim, não deixe o seu medo queimar a sua história. Isso se chama reputação. Cuide da sua reputação mesmo na hora da crise, porque crise estamos todos nós. A crise é Exatamente. de fora para dentro. O que nós vamos fazer, como iremos reagir nessa crise, é uma decisão nossa. E é uma decisão que poderá mudar a imagem que as pessoas têm da gente. E isso é reputação. Poderá mudar, inclusive, a imagem que a gente mesmo tem da gente. Porque nenhum de nós gosta de contribuir mal. Todos nós partimos do princípio de fazer o nosso melhor. Mas o nosso melhor, às vezes, fica desequilibrado pelo medo, pelas circunstâncias. As circunstâncias nós não dominamos. O nosso autocontrole cabe a gente, com as mensagens que a gente emite, com a postura que a gente adota, com o que a gente representa para o outro e os outros nesse momento. Você é paz ou você é inconstância? Você é serenidade ou você é desequilíbrio? Você quer uma mensagem que compartilhe compaixão e valores, ou você quer transmitir o seu egoísmo, o seu medo? Isso tudo são atributos que na hora da crise afloram. A crise passa e a tag, a etiquetinha que você pendurou na sua reputação, vai estar lá contando sua trajetória. O pessoal aqui está vibrando com as tuas palavras, Kátia. E Muito aí obrigada. é super importante essa mensagem que você traz, porque nós estamos, toda a crise ela gera modificações, tanto para o bem quanto para o mal. E quanto melhor for esse momento, quanto mais sabedoria, eu acho que essa questão que você fala também da quarentena, da introspecção, mas também a possibilidade de trabalhar em casa, com home office, a possibilidade de estar mais em contato com a família. Quantos pais que há muito tempo não faziam as suas tarefas com seus filhos, vivenciavam mais esse processo de família, porque todo mundo tem uma rotina fora de casa. E estar em casa também aproxima, a gente tem que levar em conta o lado bom desse processo. E você trazer isso é muito importante, porque as pessoas têm que repensar mesmo nas suas posições. E em relação à empresa, assim, ter um porta-voz da empresa, trabalhar em equipe, saber trabalhar ouvindo o outro, mas o outro também te ouvindo, eu acho que isso é fundamental nesse processo de crise que a gente está vivendo.
A comunicação, ela pode ser vista como uma pedrinha na água. Então, ela faz a primeira onda, que no caso do nosso contexto atual, a primeira onda é a sua família, aqui no isolamento. A segunda onda, que são os colegas com quem a gente está convivendo no terceiro trabalho, no teletrabalho. A terceira onda, que é o nosso setor, todo mundo tentando se organizar. E aí vem a sociedade e a onda que se dissipe, a gente não sabe onde a imagem vai parar. Então, assim, eu queria lembrar aos nossos colegas, empreendedores, empresários, de novo, nós vamos sair dessa situação, talvez sim, muito dilacerados do aspecto financeiro e econômico, mas todos na mesma situação. E esse denominador comum certamente vai gerar um tensor que nos fará encontrar soluções, melhores soluções. Para quem pensa muito com a calculadora cerebral, os ganhos, é só fazer uma rápida enquete ao seu redor. Né? Nós temos alguns privilégios, fazemos parte de uma situação socioeconômica muito favorecida, temos seguro de saúde, somos bons consumidores. Então, assim, eu nunca comprei online na Magazine Luiza. Depois dessa conduta, de tudo isso que a Magazine Luiza tem transmitido, eu vou ser compradora da Magazine Luiza. Eu vou escolher ser consumidora da Magazine Luiza. E eu vou escolher não consumir onde as pessoas puseram o dinheiro na frente da vida de todos nós. Então, assim, Perfeito. dá lucro. Você fazer, tanto que o marketing social está aí, e o marketing social tem 20 ou 30 anos, e ele dá lucro. Você ter responsabilidade social, vende. Você ter responsabilidade social, conquista clientes. Hoje o cliente, aí a gente podia entrar aqui pela seara do consumidor 4.0, que é o consumidor atual, que ele quer experiências. Ele não quer só adquirir, ele não quer consumir. Ele quer consumir se sentindo respeitado, ele quer consumir se sentindo parte, ele quer dar feedback, ele quer ouvir a réplica do seu feedback. Em linhas gerais, esse é o perfil do consumidor 4.0. Então, assim, todos nós que estamos em grupo, eu participo num grupo super importante aqui em Brasília, estão os gestores, estão os líderes empresariais, estão empresários como eu, de pequeno porte, os principais empresários da cidade, e lá está uma divisão muito grande na questão econômica, os números de óbito e tudo mais são números ainda que a gente considera pequeno, se for comparar com acidente de trânsito, com epidemia de... Enfim, toda avaliação ela é relativa com aquilo que você compara, mas para aquele que vem a óbito é 100% a estatística. Para Nós essa tivemos família. nesse grupo 2 famílias que perderam familiares para o coronavírus. Então, assim, ontem eu li que o Pepe Guardiola, aquele técnico lindo da Espanha, que assim, eu não gosto de futebol, mas sei quem é o Pepe Guardiola, pela beleza, pela postura que ele tem, perdeu a mãe. Quer dizer, para ele, quanto vale, né, perder a mãe dele? Vai dizer, ela tinha 93, sim, mas é a mãe. Todos nós somos filhos de alguém, todos nós somos mãe e pai de alguém, temos conexões, essa força das conexões que está sendo aqui realçada nesse momento é que vai fazer a gente levantar. Então, gente, por favor, pensem, não deixe o medo te absorver e você sair falando o que quer. Eu queria contar aqui rapidamente, se ainda tiver tempo, Suzana, um caso que é bem emblemático nesse momento, que é o seguinte: o Girafas recentemente excluiu do seu quadro um sócio que era do conselho da instituição, porque logo no início da crise do coronavírus, ele foi para redes sociais defender a abertura do comércio. E nessa ótica, o Girafas agiu muito rapidamente, porque o público externou um movimento de boicote aos girafas, a partir dessa live. O CEO do Girafas foi para as mesmas plataformas, teve a coragem de gravar um vídeo, teve a coragem de assumir com transparência o equívoco e teve uma coragem que nessa eu admiro muito. A pessoa que tinha feito a live era o filho dele. E o filho dele foi excluído da empresa.
E ele ainda na live comenta: na nossa família continuaremos unidos porque concordamos com a divergência e com o contraditório. Mas ele não representa o pensamento da nossa empresa. Então, esse senhor, de imediato, assumiu o porta-voz da organização, sinalizou para todos os funcionários que o pensamento era diferente, sinalizou para dentro da organização, sinalizou para os franqueados que estão espalhados, inclusive pelo exterior. O Girafas é uma marca brasileira que tem êxito em outros mercados e sinalizou para nós, sociedade. E assim, ao contrário, esse executivo jovem, valoroso, que tem suas qualidades, que tem qualidades reconhecidas publicamente, ele teve a sua reputação muito abalada e naquele momento, isso tem alguns dias, em torno de 10 dias, ele virou uma notícia negativa, assim, que foi do jornal Valor Econômico, as piadas do humorista Fábio Rabin. Então, realmente, não compensa. Vamos pensar, vamos nos colocar no nosso lugar de espectadores quando não tratamos do que dominamos. Esse é um recadinho que eu gostaria de deixar aqui, Suzana. Perfeito. E assim, ó, essa foi a ideia da live. É trazer pessoas experientes que têm uma história e uma trajetória para comentar aquilo que está acontecendo. Eu estou muito feliz, Kátia, de você estar aqui. Você está aqui super elogiada, assim, e assim, as palavras que você traz para a gente que está aqui nesse momento de cafezinho, de pausa, né, das nossas rotinas, seja da casa, de home office, são extremamente importantes. E eu queria ver se você quer deixar mais, fazer o seu recadinho final e dizer assim que eu ouvia muito falar de você, mas te conhecendo virtual, pessoalmente, eu passei a te admirar mais. Obrigada, você está sendo assim certeira no seu posicionamento e mulheres como você são as mulheres que a gente admira e quer seguir. Poxa, Suzana, eu tenho assim que eu estou quase emocionada com as suas palavras aqui. Te agradecer muito, para mim é uma oportunidade, é uma honra muito grande estar compartilhando aqui conhecimento e um pouquinho do que eu acredito como valores que eu levo para o meu trabalho. E quero ficar à disposição quando quiser bater papo. Gostaria de deixar aqui, eu sou usuária, gente, de Facebook e de LinkedIn, tá? Meu Instagram só está aí mais ou menos para contar. Então, eu estou à disposição. Quem quiser entabular diálogos que nos leve a reflexões, que nos faça pensar que essa pausa está sendo valorosíssima para isso nós pensarmos, né, do que a gente acredita, o que a gente acha, com o que a gente trabalha, como a gente interage de verdade com as pessoas. Então, eu quero deixar meu agradecimento a você e ao Alexandre pelo convite, pela oportunidade, por esse encontro. Quero dizer às pessoas que deram um break na sua vida hoje para estar aqui com a gente. Ó, gente, valeu, gostei, brigadão. Meu e-mail é cubel, com C, C-U-B-L, cubel@terra.com.br. Meu WhatsApp é 991879581, DDD 61. Eu hoje respondo a todos. Olha, Kátia, 2 em 1 sempre prima por a busca do conhecimento e sempre porque nós trabalhamos com a educação superior, onde há a transformação profissional das pessoas, né? Mas assim, a gente nunca deixa de ouvir profissionais que têm uma trajetória que você tem. Valeu, muito obrigada. Obrigada por abrilhantar a nossa hora do cafezinho. E com certeza a gente vai realizar muitas coisas juntos. Muito obrigada. Obrigada mesmo, pessoal. A gente vai disponibilizar no YouTube, vai estar te mandando daqui a pouco. A live vai mandar para as pessoas, porque suas palavras foram muito importantes nessa terça-feira. E que a crise passe logo. Um beijo, querida. Beijo, obrigada. Beijo.